Você sabe por que as variáveis são tão importantes na Fion? Vou te apresentar um pouquinho hoje. Meu nome é Robert, trabalho como assistente de parcerias na Fion e hoje vim trazer um conteúdo que é muito buscado por vocês. As nossas variáveis. Hoje, tudo que você vai utilizar no na nossa plataforma, você vai precisar em algum momento usar variáveis, porque geralmente não vão vir mensagens fixas. Então, se não vem mensagens fixas, você precisa das variáveis para entender elas. E eu vou te apresentar um pouquinho mais sobre elas. Então, aqui estamos dentro da plataforma. Aqui é um webhook, o gatilho que inicia tudo, onde vai chegar todas as informações quando você receber uma mensagem, no caso de um chatbot, quando você receber uma informação que vai para uma planilha, tudo chega na saída aqui do webhook. E você vai trabalhar sempre com essas variáveis aqui. Geralmente todas virão. Quando não vir, você precisa refazer um teste para que ela apareça e você consiga utilizar. Aqui nesse caso é um fluxo de enviar um texto simples, bem básico, não usa nem IA. Ele só vai mandar uma mensagem fixa, que é esse olá. E como você faz para ele funcionar corretamente? Ele vai precisar de algumas variáveis para que ele entenda que é para mandar essa mensagem e o que ele não pode, o que ele tem que fazer e quando ele não enviar essa mensagem. Então você vai utilizar o que? Você vai primeiro fazer um teste, você vai precisar ter uma conta em alguma das APIs de WhatsApp, como o WhatsApp, que nesse caso eu estou usando, tem a ZAPI que é bem usada, tem a Evolution, tem a Mega API, tem várias opções para você. Nesse caso eu estou usando a WhatsApp, então as variáveis podem mudar de uma para outra, mas é bem tranquilo. Nesse caso, eu preciso que quando chegue uma mensagem para mim no meu WhatsApp, ele responda imediatamente com esse olá. Então, o que nós precisamos montar para conseguir fazer com que ele responda? Nesse caso, eu já fiz um teste aqui e chegou as variáveis que eu preciso aqui. Então, chegou o nosso IP, o embody, que é o 0, a nossa URL, que é do próprio webhook, e no nosso body, uma das partes mais importantes que você vai usar muito nas variáveis é o body, porque nele vem todas as informações que você necessita neste momento. Então, aqui nós temos o owner, que ele chega, que é o número que é o seu próprio número, o token que gerou, a base da onde veio esse URL, que no caso ele vem lá do servidor da WhatsApp. Então, essa base aqui é a variável de lá. E o nosso message. Aqui vai ter todas as informações da pessoa que enviou essa mensagem para você e que o horário e as informações que você necessita. Então aqui chega o ID da mensagem que essa pessoa te enviou. Então, bem didático, bem tranquilo aqui na plataforma, vem bem tranquilo. Então, aqui é o ID. O text geralmente é a mensagem que a pessoa te enviou. Então, aqui no caso eu testei com um olá. O tipo, esse tipo vai ajudar muito. Nesse caso, nós estamos trabalhando só com texto. Mas há casos em que você vai querer receber áudio, imagens e vai vir nesse type. Então, geralmente, o type, nesse caso, apresenta texto, mas pode apresentar áudio, pode apresentar imagem. E conforme vai variando, você precisa adicionar no seu filtro. O que seria o filtro? Vamos sair um pouquinho daqui e vamos ver o filtro lá. O filtro vai nada mais que definir se aquele objeto pode passar por ali ou não. Então, nesse caso aqui, eu estou apresentando já para trazer uma variável sendo usada, que é o que? Eu quero que toda vez que eu responda essa pessoa, ele não volte para cá e reenvie essa mensagem. Então, eu preciso usar o que? O embody, que vem aqui, ó. O body. Então, você vem aqui, eu preciso que quando eu mandar a minha mensagem, não responda. Então, você vai em from me, que é de mim, e vai colocar aqui, quando tiver falso, ele pode passar por esse filtro. Se não, caso ele não esteja falso, ele tem que ficar fixo aqui. E outra coisa que pode atrapalhar bastante é os grupos.
Porque às vezes você não quer que ele fique spamando toda vez que alguém manda uma mensagem num grupo. Então você precisa que ele... identifiquei que aqui é um grupo, não vou mandar mensagem. Então você vai descer aqui, nesse mesmo body, e vai procurar isGroup, quer dizer o que? Veio de um grupo. Então você vai adicionar essa variável aqui, neste campo, vai colocar igual a false também. Com isso, ele não vai responder as mensagens que vêm de mim e não vai responder as mensagens que vêm de grupos. Então, torna que ele responde só mensagens que vêm de pessoas mesmo e de um contato que não seja de um grupo. Então, voltando lá, esse seria o filtro. O filtro você define aonde essas variáveis vão ser usadas mesmo. Então, aqui eu não quero que passe as minhas mensagens e os grupos. Então, aqui, voltando no webhook. Continuando, temos todas as informações aqui. Então, no tipo texto lá, você vai definir se você quer que passe texto, se quer imagem, se quer áudio. Mas geralmente imagem e áudio precisam de mais algumas coisas, utilizando a própria inteligência artificial para entender o áudio, entender a imagem, fazer a transcrição, tudo. E aqui vem todas as informações. O próprio from me que eu usei, o isGroup, o ID da mensagem, quando você precisa salvar em um Sheets. Geralmente isso que é usado para quando você precisa que aquela mensagem seja armazenada para que entenda que já mandou mensagem para aquele cliente. Eu não quero que ele mande de novo. Então, geralmente você vai usar esse Message ID, que é para identificar quando foi enviada a mensagem e para que cliente. Aqui aparece o nome do contato que está lá no WhatsApp, que no caso é o meu, o ID também, o tipo de mensagem, que é uma conversa, e claro, essas variáveis são da WhatsApp. Quando você utilizar as API, as outras APIs, elas podem vir diferente, vão vir diferentes, mas é bem tranquilo, geralmente vem nessa estrutura aqui, vai vir bem definido, é bem intuitivo essa parte de variáveis chegando no webhook. Então, continuando aqui, chega no filtro, que já tem as variáveis pré-definidas, e caso você queira fazer alguma coisa diferente, caso ele queira, eu preciso que, caso ele não seja uma mensagem de texto, ele responde um áudio, basicamente. Você vai precisar de um roteador, geralmente, porque ele vai conseguir dividir em caminhos essa opção que chegou aqui. Então, nesse caso, temos o nosso caminho inicial, que era aquele que ia para o WhatsApp, correto? Então, seguindo isso, nós precisamos que, aqui ele diz, enviar um texto simples. Então, esse momento aqui, ele não vai conseguir ler uma imagem, basicamente. Ele só consegue enviar um texto. Vamos dizer que aqui chega a opção da mensagem, a pessoa manda a mensagem dela. Você precisa que ela não seja sempre chegou essa mensagem, chegou qualquer mensagem, você vai responder sempre. Você precisa que se seja uma mensagem definida, ela responda com outra coisa. Então vamos dizer assim, se a pessoa mandar um oi, tudo bem. Toda vez que a pessoa mandar um oi, tudo bem, vai seguir por esse caminho. Esse caminho, vamos pegar outra WhatsApp aqui. Quando ela mandar um oi, tudo bem, você quer enviar uma mídia. Você quer enviar uma imagem lá. Então toda vez que ela mandar um oi, tudo bem, que você vai definir vindo por esse embody message text, que ele chega lá no seu webhook, quando o seu cliente envia a mensagem, a pessoa que você precisa atender, ele envia lá. Então, message text. Então, chegou o olá. No meu caso aqui, foi porque eu mandei um olá. Então, ele vai seguir, ele não seguiria por esse caminho. Por quê? Porque aqui a mensagem tem que ser especificamente oi, tudo bem. Então, isso já é uma forma de você fazer essa separação. Você teria esse filtro, que é o de enviar uma mídia. Aqui está desconfigurado, mas quando você for usar a sua API, é só fazer as conexões, tudo. Aqui, essa parte, então, o oi, tudo bem, seguiria por aqui. Nesse caso, não seguiria. Por quê? Porque chegou um olá. Nesse meu caso aqui, ele passa qualquer mensagem. Isso não é bom, porque aquele oi, tudo bem, que tem que passar lá por cima,
nesse caso aqui, ele ia passar junto aqui e mandar uma mensagem e um texto. Então o que nós precisamos fazer? Adicionar um e, como nós já temos algumas variáveis aqui, que é a de se for uma mensagem minha, não passar, e se for uma mensagem de grupo também, então nós vamos adicionar um e escrever aqui se embody message text for igual a e se embody message text não é igual a oi, tudo bem. Que nesse caso vai identificar a hora que chegar o oi, tudo bem, não vai vir aqui por esse caminho de baixo e vai seguir o caminho de cima, que é o que precisamos. Quando for uma mensagem olá, como foi a que eu enviei, for um bom dia, um boa tarde, um boa noite, ele vai seguir por aqui e enviar um texto simples. E quando for exclusivamente esse oi, tudo bem, ele vai seguir pelo filtro de cima. Por quê? Porque aqui está como igual, então quer dizer que se for o oi, tudo bem, pode passar por aqui tranquilamente, porque a variável pré-definiu isso. E se aqui nesse caso, ele, para não confundir os dois filtros, você coloca esse igual com o sinalzinho de corte no meio, que quer dizer o quê? Se embora text message text não for igual a oi, tudo bem, ele pode seguir em direção ao WhatsApp. Aqui chegamos numa grande dúvida dos nossos clientes. Quando você chega essa mensagem, nesse caso aqui é uma mensagem reta. Chegou a mensagem para mim, ele vai responder. Quando você usa uma IA, que vai dentro do chatbot, ele vai chegar um pouco diferente. Nesse caso, ele chega reto, então é bem tranquilo. O que você pode fazer? Nesse caso, número do contato. Eu posso deixar um número pré-definido. Toda vez que esse número que tiver pré-definido aqui mandar mensagem para mim, ele vai responder. Porém, geralmente você não precisa que só uma pessoa seja respondida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que adicionar uma variável para que ele responda qualquer número que chegue. Nesse caso, iremos usar o embody, seguindo aqui, message sender, que é onde vem o número, qualquer número. Então, vai chegar a mensagem do seu cliente, da pessoa que você precisa atender, e ele vai identificar e responder, porque não é um número fixo, e aí sim essa variável que vai fazer com que ele responda a qualquer número. No caso aqui, tá texto. Você pode colocar tanto um texto fixo, mandar sempre um olá, ou você pode colocar, daí, se você tiver o chatbot, que é para mandar uma resposta, você vai mandar a resposta que ele enviar, que geralmente ele vem com essa variável. Vou fazer na mão aqui. Então, vai vir com embody.resposta thread. O que seria o embody resposta thread? É uma das coisas mais importantes, porque o chatbot vai receber a mensagem do seu cliente e vai gerar uma resposta. Essa resposta vai ser devolvida para o fluxo através do webhook e vai chegar com essa variável aqui. Lembrando, quando é a mensagem de um cliente direto, chega como texto. Então, chega no text. Porém, quando é a IA respondendo, vai chegar embody resposta thread, porque essa thread quem gera é o próprio GPT. Então, toda vez que você precisar devolver uma resposta que o GPT trouxe para você, você vai usar o resposta thread. Com isso, nesse caso aqui, ele se torna toda vez que chegar uma mensagem para você, ele vai seguir o caminho do chatbot, que já é um padrão aqui da Ficon. Então, ele vai subir lá para cima, chegar no seu chatbot, gerar essa resposta e devolver através do resposta thread. Então, você precisa devolver essa resposta para o cliente. Nesse caso, você vai adicionar aqui em texto. Mas também você pode usar um texto. Nesse nosso caso que não tem, você precisa adicionar um texto fixo. Então, um olá, tudo bem? Você pode colocar qualquer mensagem aqui, porque ele vai, como ele é um sistema fixo, não
não utiliza IA, então vai ser sempre essa mensagem fixa. Você precisa fazer um atendimento inicial para que o cliente não se sinta a não ser sem ser respondido. Então você vai fazer esse sisteminha aqui bem tranquilo, bem básico, para que ele responda assim. Aqui é uma opção que tem na WhatsApp, que é marcar a mensagem como lida. Aqui está como sim, você pode deixar como não também, para mostrar que é um bot respondendo, mas geralmente é usado sim. Então, tudo que você for utilizar aqui dentro, você precisa usar variáveis. Porque o que? Você pode até deixar com mensagens fixas, porém mensagens fixas vai sempre mostrar que é um robô. Nesse caso, sempre vai mostrar que é um robô que está respondendo e não um humano. Quando você opta por usar, nesse caso, quando você opta por usar o chatbots, ele vai gerar uma mensagem mais parecida com um atendente humano, com base no seu prompt que você desenhou lá para ele. Ele vai gerar essa mensagem e sempre jogar para cá. Então, por isso que você necessita das variáveis para que ele entenda que essa mensagem veio do bot e não para ele mandar uma mensagem fixa. Porque mandar toda vez que a pessoa te mandar um oi, daí vem lá e responde olá, tudo bem. Daí ela responde tudo bem, ele vai remandar esse olá, tudo bem, porque ele não sabe o que ele tem que seguir, porque ele tem uma mensagem fixa. Agora, quando você usa o chatbot, que ele gera essa mensagem para você, depois você faz a conexão tudo, ele devolve através do webhook, ele vai lá, devolve aqui para cá e joga aqui. Com isso, passando nesses filtros, ele chega aqui e vai estar a variável aqui, você consegue enviar a mensagem que ele gerou para o seu cliente e deixar o atendimento muito melhor, mais humanizado. O cliente consegue parece que ele está sendo atendido mesmo por um humano, que ele vai ter esse aconchego e torna um atendimento melhor e também uma visibilidade melhor para sua empresa. Nesse caso aqui, eu vou ensinar como fazer. Eu estou sem a conexão neste momento. Deixa eu ver aqui se aparece. Não vai carregar, mas eu vou ensinar como fazer a conexão aqui no chatbots. Ele precisa, você precisa que ele seja utilizado também. A primeira coisa que você faz é vir aqui no webhook, copiar ele e colar aqui embaixo. Com isso, você garante que ele vai ser a mensagem que ele gerar vai ser devolvida para o seu fluxo. Se você não fizer isso, a sua mensagem nunca vai chegar lá novamente, porque ele não é linear. Veja, não tem outra coisa aqui. Então a única forma dele devolver para cá seria utilizando o webhook. Com isso, automaticamente quando você coloca o link aqui, ele já tem essa função de devolver. Aqui para variar um pouco, eu vou colocar a ZAPI, que é uma das mais usadas, não vou aqui para ter um exemplo também. As API elas chegam um pouco diferente às variáveis. As variáveis você vai encontrar mais comumente usada em fluxos porque ela é uma das APIs mais usadas, então você vai encontrar mais comum. O que ela vai chegar de diferente? Toda vez que alguém te enviar uma mensagem, vai bater no webhook e vai seguir o quê? Você precisa que não venha para cá, porque aqui não, só vai enviar o texto quando for uma resposta do GPT. Então você vai chegar aqui nesse filtro e colocar que embody. Daí nesse caso é diferente, ó. Aqui estava a variável antiga, que é a da WhatsApp. Na ZAPI é diferente. Por quê? Porque é embody text message. Ele inverte a variável. Então ele fica assim. Com isso, por que ele inverte? Porque cada uma delas trata a informação que chega de um jeito diferente. A ZAPI trata como text message, a WhatsApp como message text. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. A Evolution já é bem diferente, ela usa como embody, data, message, conversation. Então cada uma vai ter sua variável diferente. Então, por isso que eu optei por fazer com as duas opções aqui. Então, Symbolic Text Message existe. Aqui não vai ser igual a nada.
Então precisamos que Symbolic Text Message, que vai chegar aqui no seu webhook, existe. Quer dizer o quê? Se existe uma mensagem de texto chegada de um cliente. Aí vai vir e deixar passar para o chatbot. No chatbot, esse identificador, o que é? Ele identifica se é uma mensagem do cliente. Então você vai usar o quê? Esse mesmo Embody Text Message aqui, você vai usar. Aqui eu vou copiar ele para ser mais rápido. Você vai usar para que ele identifique que chegou essa mensagem. Então você vai usar aqui, você vai abrir. Toda vez que você for adicionar uma variável, não esqueça das chaves, senão ela não vira uma variável. Duas chaves no início, duas chaves no final, vai completar e transformar ela numa variável. Então o identificador vai ser o quê? Ele vai identificar se chegou uma mensagem do cliente. Então, text message. Aqui está sem o assistente, mas no teu vai aparecer. E a mensagem vai ser o quê? Vai depender do... Perdão, é ao contrário. O message vai aqui embaixo, no text message, que é o quê? Para que ele entenda que essa foi a mensagem do cliente. O identificador você vai colocar o quê? O número que chegou. Então é em ponto body. Lembra que eu falei do embody? O body é uma parte mais usada das variáveis, porque ele sempre vai vir e trazer todas as informações. Então vai chegar em body ponto phone. Com isso, você já tem as duas variáveis que vai ser usada, que é o número da pessoa e a mensagem que ela te enviou. Então vai chegar um olá, que nem aqui chegou no meu caso, um olá. O GPT vai usar o prompt dele, que ele tem lá, tudo aqui dentro, não precisa se preocupar. Você criou o prompt lá na OpenAI, ele já vai estar utilizando depois que você faz a conexão e seleciona o assistente com o prompt. Então ele vai pegar esse olá, com base no prompt ele vai devolver uma resposta. Aqui, o acumulador é uma das grandes diferenças que tem no chatbot, que é o quê? Ele consegue esperar e fazer o acúmulo de mensagens. O que acontece? O cliente foi e te mandou um olá numa e na outra tudo bem. Você não quer que ele responda o olá e responda tudo bem. Você quer que ele junte as duas e responda. Então aqui você vai digitar um tempo que é para ele esperar o cliente enviar a mensagem. Então vamos dizer assim, o cliente vai demorar 5 segundos para mandar as duas. Então eu deixo aqui que ele acumule mensagens por 5 segundos até devolver a resposta. Então aí, a partir desses 5 segundos, ele vai jogar essas duas mensagens que chegaram, vamos dizer, do cliente, e vai gerar a resposta, daí ele devolve. Então ele espera esses 5 segundos para daí começar a ativação dele mesmo. Então aqui é bem tranquilo o chatbot, ó. Essas variáveis são bem comuns, vão vir aqui sempre na entrada, sempre vai estar aqui em body text, vai estar aqui em body phone sempre. Então, são sempre as variáveis que vão ser usadas porque você não quer que ele responda apenas um número. Nesse caso aqui, você quer que ele responda qualquer número que entrar. E nesse caso, você não quer que ele responda apenas uma mensagem fixa. E sim responda todas as mensagens que chegarem. Então, você vai vir aqui e salvar. Ó, aqui tem laranja porque não foi testada essas variáveis ainda rodando o fluxo. E aqui não tem o assistente. Mas uma coisa que é sempre feita e que acontece o erro. Se você vir aqui em testar, como essa variável não foi testada, ele vem e fica valor não encontrado. E se você deixar assim, ele vai ficar com esse X. E quando ele fica com esse X, ele não vai rodar seu fluxo de jeito nenhum. Não tem nada errado, mas ele não deixa rodar. Então o que você pode fazer? Você vem aqui, qualquer um dos lados, qualquer uma delas, e adiciona um E. Tanto faz a letra, o número, ou qualquer mensagem. E você salva de novo. Então ele volta a ficar laranja. E você vem aqui, bem no cantinho, e apaga esse E de novo. Então o que acontece? Você tira o erro. A partir do momento que você tira o erro, não testa ele novamente. Não clica aqui em retestar, porque ele não vai aparecer. Você espera, termina de montar seu fluxo e vem no rodar. Rodando ele não vai dar esse erro, porque está com as variáveis corretas. Voltando. Ele gerou essa mensagem que você precisava aqui e devolveu
pelo link do webhook. Então ele vai voltar aqui. Porém, como ela já é uma mensagem que já fez o caminho de cima, você não quer que ela suba. Então ela já está com text message, então ela não pode subir. Você precisa alinhar nesse filtro. Vamos tirar essas opções aqui. Então você precisa alinhar nesse filtro que o quê? Que toda vez que o ChatGPT devolver essa mensagem, ela seja enviada para as API para que chegue para o seu cliente. Então o que acontece? Chegou aqui. Ele gerou, como eu citei lá no anteriormente, ele gerou e vai devolver aqui. Essas opções aqui são de quando chega a mensagem do cliente, mas vai mudar quando o GPT devolver pro teu fluxo. Vai vir resposta thread e vai vir embora evento. Vai ter a opção aqui em vez de owner, vai vir embora evento. Com esse embora evento, você vai vir aqui e adicionar ele. In ponto body evento. Ele vai vir, nesse caso eu escrevi porque no meu ainda não tem, mas quando você estiver usando ele vai aparecer. Mas caso ele não apareça, é só você colocar abre chaves duas vezes, coloca o cifrão in.body.evento, fecha as duas chaves que vai funcionar da mesma forma. Não pode ficar tranquilo que arrastando ou escrevendo vai funcionar corretamente. E você vai fazer o que? Como eu citei, o GPT vai devolver resposta thread. Essa resposta thread, ela é gerada porque o GPT, toda vez que ele cria alguma coisa, ele cria uma thread. E nesse caso, foi uma resposta. Então, toda vez que o embora, então você vai definir o que para o seu fluxo. Para esse teu filtro aqui. Toda vez que seu embora evento, que vai vir aqui, embora evento, toda vez que for resposta thread, ele pode passar por aqui. Então quer dizer o quê? Quando chegar uma mensagem, ele não vai seguir por aqui e vai por cima. E quando o GPT devolver a resposta, ele não vai vir por aqui e vai seguir por esse caminho. Chegando nas API, você quer que responda corretamente. E você não quer que responda só um número. Você vai seguir da mesma forma. Você vai colocar abre chaves. No caso ali vai aparecer, mas você pode escrever também, que fica um pouco mais rápido. Então você vai colocar o quê? In ponto body. Qual que é a diferença que acontece muito de erro? Como antes de eu escrever aqui, vou até mostrar aqui. Aqui usamos embora phone no chatbot. É usado embora phone. Mas na ZAPI é diferente. Você não pode usar embora phone. Você vai usar embora em número. E lembrando, sem acento. Porque daí ele vai identificar essa variável. Perfeito? Então, a diferença é o quê? Sempre ZAPI embora em número, chatbot embora phone. Tem essa pequena diferença. E daí aqui você precisa que ele devolva a resposta que o GPT entregou para você. Então você vai usar a variável, vai abrir chaves, vai escrever in. Pode ver, todas as coisas que você vai usar vai estar sempre essa parte inicial aqui. Quando você trata de tanto das API quanto o chatbot, vai ser sempre in-body. O que muda é o final. Então, o que você precisa? Devolver a resposta thread para o cliente. Então, in-body resposta traço thread. Fecha chaves. Com isso configurado, depois você pode até adicionar uma conexão aqui. Com isso configurado, você tem o que? Toda vez que aquele contato mandou a mensagem, você tem que devolver a resposta thread. Também não precisa ser só a resposta thread. Às vezes você, como eu fiz lá da WhatsApp, daí não precisaria de todo esse caminho aqui por cima. Você não precisaria do chatbot. Você precisa responder apenas uma mensagem fixa. Então o que acontece? Você esquece esse caminho. Então essa parte não existiria. E você coloca um olá. Mas nesse caso você não quer responder ele só com essa mensagem fixa. Então você vai responder com a resposta thread.
Aí aqui é uma função que tem, que é o delay de aparecer digitando. Quanto tempo ele vai simular que ele está digitando para responder. Se você acha que ele vai gerar uma mensagem grande, você coloca ali 5 segundos. Se é uma mensagem mais tranquila, você coloca 2. Esse aqui é bem tranquilo, você escolhe quanto tempo você vê que necessita mesmo para que seu atendimento fique cada vez melhor. Então, essa parte é bem tranquilo. Então, tendo isso configurado, então vamos recapitulando aqui. Tendo a partir do webhook, que trouxe as variáveis para nós e entregou primeiro para o filtro. Você recebeu uma mensagem, ele vai vir por aqui. Ele vai identificar. É uma mensagem de texto do cliente? É. Então, pode passar. Passando, ele vai chegar aqui. Chegando aqui, ele identifica o número e identifica a mensagem. Com isso, ele vai gerar, conforme seu prompt, a mensagem que você precisa e devolver no seu webhook. Quando ele devolve, ele segue o caminho de novo. Então ele não vai seguir por aqui, porque ele não é mais uma mensagem, uma mensagem de texto, e sim uma resposta thread. Então ele vai buscar o filtro que tem essa opção. Então ele vai vir aqui e buscar conforme o embora evento, que o embora evento é o que gerou aqui, vai gerar um embora, qual evento gerou. Então o evento que gerou foi uma resposta thread. Então ele vai entender, chegou uma resposta thread, posso passar por esse filtro. Com isso, vai entregar para a mensagem de envio, para enviar essa resposta thread para o seu cliente, que no caso é a resposta GPT, que vai ser, vamos dizer, que nem eu mandei um olá, seu GPT, conforme o prompt, ele tem que mandar: olá, tudo bem? Sou da Fikion e posso fazer seu atendimento. Então ele vai gerar e entregar essa mensagem para o seu cliente. E o embora número é para identificar também o número do contato do seu cliente. Aqui é a parte de delay. Então, com essas informações alinhadas, você já consegue fazer seu chatbot simples funcionar. Claro, tem muitas funcionalidades. Aqui nesse caso ele não lê imagens, ele não entende áudios. Você pode ir adicionando mais coisas para deixar ele mais robusto, para deixar um atendimento muito melhor. Mas nesse caso é bem simples. Sempre que você for adicionar alguma coisa que precisa ser uma consequência, então tipo, cada filtro tem uma condição. Aqui, se existir o text message, ele pode passar. Mas e se fosse alguma coisa, fosse o de áudio? Nesse filtro, sempre nesse brinquinho aqui, você consegue adicionar mais uma opção de filtro. Então você vem aqui, ele é um áudio. Então você vai fazer o quê? Ele vai chegar a variável desse jeito ali no seu webhook. Sempre em .body. Ponto. Áudio. Vai chegar, vamos dizer que você recebeu um áudio do seu cliente. Áudio. Ponto. Áudio. URL. Vai chegar com essa variável. Se aqui for existe. Então, qual que é a diferença aqui? Aqui vai chegar sempre o de mensagem. Então, se chegar uma mensagem, passou por aqui, vai seguir esse caminho. Mas você recebeu um áudio. O áudio ia bater aqui, não ia encontrar nada. Ia bater aqui, não ia encontrar nada. E você não ia conseguir responder esse áudio para o cliente. Seu cliente ia ficar esperando uma resposta. E ia se tornar vago ali. E às vezes você podia perder esse cliente. Mas não. Quando você adiciona essa opção de embora áudio, ele vai passar por esse caminho. Aí nesse caminho, teria que montar. Aí aqui é um pouquinho mais complexo, porque você teria que colocar 2 requesters, para que um que vai identificar, um que vai transcrever. Então, esse aqui iria identificar que é um áudio, esse aqui transcreve, e aqui no final teria o chatbot para devolver. Então, ficaria assim. Então, nesse caso, se fosse uma resposta do robô, que dizemos assim, que o chatbot devolveu, seguiria por aqui. Aqui é uma mensagem do cliente se for texto, e aqui é uma mensagem se for áudio. E aqui se você precisar de uma imagem, vai mudar o quê? Você vai tirar a parte do áudio e áudio, você vai colocar ponto imagem URL. É bem tranquilo. As variáveis, e geralmente, quando você recebe essas mensagens de áudio, vai vir tudo aqui. Sempre acompanha seu Activator. Caso você tenha um Java, um Sheets, vai gerar variáveis, mas é em outros fluxos. Nesse fluxo específico, sempre vai vir suas variáveis aqui. Então,
e sempre é bem explicativo. Ó. O texto já diz olá, o sgroup que você precisa quando você não quer responder, ele veio como false aqui nesse caso. Ele veio como false, então ele identifica que não foi uma mensagem de grupo. Então você precisa que não seja, então sempre vai deixar essa condição aqui para ele poder funcionar. Ele chega, todas as informações que você precisa estarão aqui, ó, nessa lateral, que é onde vem do e aqui vem fechado, no caso, quando você abre o filtro, é só você clicar no Activator aqui, que vai estar todas as variáveis que você necessita aqui para montar basicamente sempre todos os fluxos, não apenas esse, a maioria dos fluxos você vai utilizar variáveis. Esse é só um exemplo simples, é, mas tudo vai vir aqui, chegar no webhook e você consegue devolver. Caso tivesse um Java aqui e você precisa que quando tiver variáveis nele, chegue aqui, você vai clicar aqui, nesse caso não aparece, mas ele vai aparecer o Java. Então, você clica no Java que vai estar as variáveis. Então, isso é basicamente uma introdução assim sobre variáveis. Tem muito mais coisas que você pode utilizar na plataforma, mas para fazer esses fluxos mais iniciais, você geralmente vai usar apenas essas. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado e vamos seguir utilizando o Fiquion.